Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers, esse canal maravilhoso que eu espero você esteja inscrito, se não se inscreve logo. Hoje o quadro é YouTubers Responde, que é onde eu respondo perguntas que pré-adolescentes nos fizeram. Hoje a maioria das suas perguntas são a respeito de Jesus, eu tenho elas aqui na minha frente. E a primeira delas é, por que Jesus não casou? Nós tivemos um evento aqui na igreja, que é o Corujão, onde eu falei sobre o relacionamento homem e mulher, sobre o casamento. E aí um Z perguntou, por que Jesus não casou? E eu disse, eu vou responder nos YouTubers pra você, essa resposta é pra você, então, menino que me perguntou no Corujão em 2025. Jesus não casou porque, primeiro ponto importante pra nós aqui, Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Se ele fosse só homem, um dos papéis de homem, somente no contexto dos judeus, era ter um casamento, começar uma família e tal, beleza. Só que Jesus ele era 100% Deus e ele tinha um propósito nessa encarnação. Deus se encarnou homem para entregar a sua vida no nosso lugar para trazer perdão de pecados. O casamento atrapalharia totalmente esse projeto, não fazia sentido. E outra, a gente não tá aqui falando sobre mitologia grega, tá galera? Na mitologia grega era comum deuses terem relacionamentos com mortais e criarem semideuses. Isso não faz sentido. O cristianismo não tem essas coisas. Não faria sentido Deus ter uma relação com um mortal e ter um filho. Isso é inconcebível. Não tem nada a ver. Para responder isso, a gente tem que lembrar que o casamento ele tem o papel de simbolizar o quê? A relação de Jesus com a igreja. Por que Jesus ia casar? Para simbolizar a relação que ele já tem com a igreja. Jesus, ele já tem uma relação com a igreja. Ele morreu se sacrificando para trazer ela santa e perfeita. O casamento entre o homem e a mulher representa isso. E, se você ainda não leu, leia, não vai entender nada. Provável. Apocalipse fala que vai ter uma ceia, uma festa, que é quando Jesus vai se encontrar com a igreja, que são todos aqueles que entregaram a vida a Cristo Jesus e estão transformados. E ali vai ser meio que a celebração desse grande casamento, onde ele vai se encontrar com a igreja, com as pessoas que fazem parte dela. Haverá tipo um casamento, só que vai ser lá na frente. Próxima pergunta, Jesus vai demorar para voltar? Primeiro, o que é demorar? Quando eu tô com muita vontade de ir no banheiro, 5 minutos é uma eternidade. Parece que eu vou morrer, vou explodir. Agora, quando eu tô trabalhando, lendo, escrevendo alguma coisa, assistindo um filme, 5 minutos passa assim, voando. Então, o que é demorar? Pô, quando você é criança, o seu pai fala, daqui 1 hora a gente vai sair pra tal lugar. Vai parecer que demorou um mês inteiro. Quando você é um adulto e você tá trabalhando, e você tem um monte de coisa pra fazer, 1 hora passa assim, parece que foram segundos do seu dia. Beleza, só uma questão filosófica para nós. Mas Jesus vai demorar? Olha, eu não sei. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre quando vai acontecer, mas ela dá alguns critérios e eu vou trazer um deles para você. Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, assim, E este evangelho, o que ele estava ensinando ali, do reino será pregado a todo mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Existe um momento em que o evangelho será propagado para todas as nações. Como vai ser isso? Quando será isso? A gente não faz ideia. E aí vai vir um fim. Aí Jesus vai voltar. Como a gente não sabe, a nossa maior preocupação tem que ser o quê? Prega o evangelho. Não importa quando Jesus vai voltar. O lance é que até lá a gente tem que pregar o evangelho. Então faz a sua parte. E aí, no momento certo, Jesus vai voltar e viveremos uma eternidade com ele. Terceira pergunta, continuando sobre Jesus, qual a altura de Jesus? Como que eu defino a altura de Jesus? Não conheci, não temos uma foto, nenhum registro, e a Bíblia não está preocupada em descrever essas características físicas de Jesus. A única vez que ela fala algo físico sobre Jesus diz que ele não tinha beleza. A Bíblia falou que Jesus não era bonito. É basicamente isso. É o único momento que ela fala. Só que, como Jesus era um judeu e ele viveu no século I, alguns estudiosos têm algumas ideias, algumas possíveis características físicas que ele teria. Eu vou falar aqui pra você, a média de altura. Provavelmente Jesus teria a cerca de 1,65 m. Cara, eu aparentemente sou maior do que Jesus. E eles fazem isso baseados nos esqueletos que foram descobertos do período que Jesus era vivo, que é no século I. Cor da pele de Jesus, provavelmente morena oliva, que era bem comum dos judeus, da região em que Jesus morava. Cabelos escuros
ondulados ou cacheados, provavelmente curtos, mais ou menos aqui. Cara, eu acho que, tá ligado aquele Jesus, todo loirinho, olho claro? Mano, nada a ver. Acho que Jesus tá mais parecido com, em questão física comigo, do que com um cara europeu, branco, de olho claro. Então a gente já tá vendo aqui tem umas características. E provavelmente usava barba. Por curiosidade, isso aqui eu encontrei essas informações em alguns lugares, mas o principal deles foi num artigo para a BBC de 2001, historiador chamado Richard Neve, beleza? O link vai estar aqui embaixo na nossa descrição. Como vai ser quando Jesus voltar? Tipo, vamos sumir, evaporar, sair voando? Não sei, a Bíblia também não responde esse tipo de pergunta, nem fala de forma tão detalhada como que vai ser o retorno de Jesus e como a igreja vai subir e vai ser arrebatada. Seria muito louco se fosse um lance tipo voando, assim, né? Todo mundo assim, os anjos cantando, a gente subindo, assim, né? Põe anjos na edição. Mas não, porque a Bíblia também fala que pode ser num piscar de olhos, então talvez vai ser um lance meio tipo o teletransporte do Goku, assim, sabe? Tipo, pum, apareceu do outro lado, assim, sei lá. Jesus vai me ajudar a salvar minha família e amigos antes de ele voltar? Olha, Jesus tem o poder para mudar e transformar a vida dos seus amigos e da sua família. Tem, claro que ele tem. Só que Deus, Jesus, quando ele subiu, ele delegou essa função, não de transformar, mas de falar da mensagem de quem ele é para as pessoas, para que aí sim elas sejam transformadas, para mim e para você, os discípulos. Então, faz a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Pregue o evangelho, ensine a Bíblia para as pessoas à sua volta, dê um bom testemunho do que é um cristão, porque você quer que a sua família mude seus amigos, mas você está vivendo mudanças? Você está transformado? Porque se eles verem uma transformação na sua vida, com certeza eles vão querer uma transformação para a vida deles.